Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Paola falando. Então hoje eu vou resolver um exercício que mostre os diagramas de esforços, tá? Então eu vou fazer aqui uma viga biapoiada e nessa viga biapoiada eu tenho uma carga concentrada, né? Uma carga concentrada aqui de 12 kN. E com essa carga concentrada, eu só tenho carga vertical, então eu não vou trabalhar com esforços horizontais, tá? Então, aqui eu vou trabalhar somente com o esforço cortante e o esforço de momento fletor, tá bom? Então, vamos lá. A gente inicia o nosso exercício verificando as reações de apoio, tá? Para isso, você precisa saber como esses vínculos se comportam, tá? Então, esse tipo de vínculo aqui é um vínculo que permite o movimento horizontal, permite a rotação, mas não permite movimento na vertical. Portanto, ele vai aparecer uma reação de apoio. Quando você tenta, né, a carga tenta empurrar a tua estrutura para baixo ele não deixa ir, então ele vai reagir. E aqui, neste ponto, está a minha reação, que eu vou chamar de VA, cortante em A. A mesma coisa acontece aqui. E o tipo de apoio em B, ele não permite movimento horizontal, nem o vertical, ele só permite a rotação. Mas como eu não tenho cargas horizontais, então a única reação que vai aparecer aqui vai ser a reação em B, tá? Após isso, o que a gente tem que fazer? O cálculo das reações de apoio. Então, primeira coisa que eu vou fazer, reação de apoio. Na reação de apoio, eu tenho três equações que eu posso utilizar, tá? Somatório de momento, somatório de forças verticais e somatório de forças horizontais. O de somatório de forças horizontais, eu não tenho cargas horizontais, portanto, eu não vou utilizar. Então, eu tenho duas equações que eu posso utilizar, a somatório de momento e a somatório de forças verticais. Como eu tenho duas incógnitas, são duas reações que eu preciso descobrir, então eu tenho duas reações e duas equações, duas incógnitas e duas equações. Por isso, essa viga que eu estou trabalhando aqui, ela é do tipo isostática, tá? Que significa o número de reações de apoio igual ao número de equações de equilíbrio, tá? Então, eu consigo resolver apenas com as equações de equilíbrio, esse tipo de viga, tá? Então, é essa que a gente vai trabalhar aqui, isostática. Se eu começar a trabalhar com a equação de cortante aqui, forças verticais, né, somatório de forças verticais, eu vou ter duas incógnitas, que eu não sei nem quem é VA, nem quem é VB. Então, por isso, eu vou começar com a somatório de momento. Então, somatório de momento, eu posso escolher um ponto. A gente sabe, né, que momento é igual a força vezes a distância. Então, para que eu consiga zerar uma dessas incógnitas VA ou VB, eu tenho que trabalhar com essa distância aqui sendo igual a zero, porque minha carga não vai ser igual a zero, né? Então, para trabalhar com uma das distâncias igual a zero, então eu tenho que escolher um ponto que zere isso. Tem que ser ou o ponto A ou o ponto B, tá? Eu vou escolher aqui o ponto A igual a zero. Com o ponto A igual a zero, o momento em relação a essa força, né, vai ser igual a zero, porque a força e a distância, eu sempre trabalho esses dois na perpendicular, tá bom? Então, se a força está na vertical, eu vou pegar a distância em relação à horizontal. E a distância horizontal da força, né, que tá aqui, VA, em relação ao ponto A é igual a zero, tá?
Então, é assim que a gente começa a nossa equação. Eu sempre escolho, mas isso é uma escolha, tá? Porque esse momento é um momento de equilíbrio, não é um momento fletor, não é um esforço interno. Isso daqui é em relação à parte externa. Significa eu dizer que o momento da estrutura que em relação ao ponto A igual a zero, significa dizer que a minha estrutura não está girando em torno do ponto A, tá? Mas é algo global, é algo externo. Eu não estou olhando internamente. Essa é a diferença desse momento de equilíbrio para o momento fletor, que a gente vai calcular mais tarde. O momento fletor significa um esforço interno da minha viga, tá? Então, aqui eu já sei que essa força de VA está zerando, né? Então, eu vou para a próxima carga. Eu normalmente considero positivo para o lado em que a minha incógnita fique positiva. Então, está rodando nesse sentido. Essa carga aqui, ela vai fazer girar nesse sentido aqui, portanto, em relação ao ponto A, né? Então, é como se você fixasse o ponto A e verificasse como vai rodar em relação a A, né? Como vai girar em relação a A. Então, essa carga, ela vai girar nesse sentido e é dessa forma que eu faço, então, os meus cálculos, tá? Mas você pode fazer de outra forma, tanto faz, tá bom? Então, vai ficar VB, que é a carga positiva, vezes a distância até o ponto A. Então, a distância até ponto A, 7. Já aqui na carga de 12 kN, ela vai fazer girar em relação a A dessa forma, portanto, contrário. E por isso que ali eu vou utilizar um sinal negativo, menos a carga de 12, vezes a distância dessa carga de 12 até o ponto A. Lembra, eu estou sempre calculando o momento em relação a A, até o ponto A, na horizontal, porque a carga está na vertical. Então, em relação ao ponto A, dá 2 metros, igual a zero, tá? Portanto, aqui eu tenho que 7 VB menos 24, 24 vai para o outro lado, então 24, e eu chego então ao resultado que VB, deixa eu fazer o cálculo aqui, é igual a 3,43 kN, certo? Ótimo, eu descobri quem é VB. Agora, com a outra equação, somatório de forças verticais igual a zero, eu vou conseguir descobrir a minha outra incógnita. Como eu disse, eu vou considerar para cima positivo, porque as minhas incógnitas estão apontando para cima, tá? Então, aqui vai ficar, agora eu só vou somar forças. VA mais VB menos 12 igual a zero. VA é quem eu quero descobrir. VB eu acabei de descobrir que é 3,43 menos 12 igual a zero. Então, fazendo essa subtração aqui e passando para o outro lado, eu vou encontrar que VA é 8,57 kN. Ótimo, encontrei então os valores de VA e de VB. O que eu preciso fazer agora? Encontrar o cortante em cada ponto ali. Qual que é esse meu diagrama? Desenhar esse meu diagrama, certo? Então, para desenhar esse diagrama, eu preciso fazer seções, porque agora eu vou olhar o esforço interno, então eu tenho que cortar a minha viga em diferentes pontos. Onde que eu vou cortar? Antes e depois de cargas concentradas, certo? Então, eu vou fazer a primeira seção aqui, uma antes e depois aqui e outra aqui. Eu não vou fazer uma seção depois dessa carga concentrada e nem antes lá no ponto A, porque eu já não tenho mais estrutura, né? Então, eu vou cortar sempre a minha estrutura.
vou olhar antes e depois, certo? Então, vou numerar aqui seção 1, 2, 3 e 4. E agora, a gente vai olhar para a parte interna dessa viga. O que que isso significa? Então, quando eu estiver olhando lá na seção 1, o que que vai acontecer? Deixa eu subir aqui um pouquinho. A gente vai enxergar somente essa parte aqui da estrutura. Então, tá a minha seção aqui. E eu tenho uma carga aqui, ó, VA, certo? Então, aqui tá o meu apoio, esse aqui é meu ponto A, aqui está a minha viga e eu cortei ela aqui. O que que eu vou fazer então? É mais fácil eu olhar só para um pedaço, ou seja, só para a esquerda da minha estrutura. É como se eu estivesse trabalhando agora aqui a parte interna dela, tá? Para a gente verificar isso daqui, eu preciso lembrar lá qual que é a minha convenção de sinais, tá? Então, a minha convenção de sinais, ela vai funcionar da forma. Eu tenho a minha... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então, eu vou olhar a minha seção aqui, tá? Eu vou trabalhar, então, com o momento, nesse sentido aqui, olhando para a esquerda da minha ascensão, o momento que estiver no sentido horário é positivo, e olhando para a direita da minha seção, o momento que estiver no sentido anti-horário é positivo. E eu faço isso por quê? Para ter um equilíbrio, né? Então, a minha seção aqui, em relação à minha seção, o momento deste lado ou deste lado, ele é positivo, né? E eu tenho, então, um equilíbrio na minha seção. O outro ponto que a gente vai verificar é, então, o cortante. Eu tenho, olhando para a esquerda, o cortante nesse sentido é positivo para cima, e nesse sentido para baixo é positivo, tá? Então, é assim que a minha seção vai se comportar. Como eu estou olhando, nesse caso aqui, para a esquerda da minha seção, tá? Então, a minha seção está neste ponto e eu estou olhando para este lado, então eu vou utilizar esses sinais aqui, certo? Então, eu estou olhando para a esquerda da seção. O cortante para cima nessa seção, né? Então, combinando aqui, o cortante assim, ele é positivo. E o valor dele é exatamente o valor de VA. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar isso lá no meu diagrama, tá? Então, no ponto A, aqui é como se eu tivesse uma seção bem pequenininha, né? Como se eu estivesse em cima do meu ponto A. No ponto A, eu tenho um cortante positivo no valor de A, que é 8,57. Então, eu venho aqui e coloco 8,57. Observe que eu não vou colocar a unidade, porque a unidade já está expressa aqui, né? Então, todos os valores ali são em quilonewton, tá? Aí, eu vou trabalhar agora. O que que eu vou fazer? Pronto, eu fiz o cortante na seção 1. Agora, eu vou para onde? Para a seção 2. Então, na seção 2, eu vou pegar um pedaço a mais da minha viga, certo? Então, eu continuo tendo o apoio lá. Opa, meu apoio não é dessa forma aqui. Continuo tendo o meu cortante em A, esse é meu ponto A. Só que repare que a seção que eu estou fazendo é antes da minha carga concentrada. Portanto, eu não vou levá-la em consideração. E olhando para a esquerda, né? Então, novamente, tô vendo que aqui está para cima, positivo, e eu só tenho essa carga. Então, o meu cortante continua o valor de 8,57, ok? Ótimo. Agora, na seção 3, vai entrar
Aqui continua o meu ponto A. E agora, eu vou ter a minha carga de 12 kN aqui. E a minha seção aqui. Continuo também com o meu cortante aparecendo aqui, tá? Então, essa daqui é o que eu tenho agora. Portanto, eu preciso verificar nas cargas verticais, eu tenho a VA, que é para cima positivo, só que eu tenho essa de 12 para baixo, e olhando para a esquerda da minha seção, ela vai ser negativa. Então, ficaria, né, a resultante dessas duas aqui, 8,57 menos 12, que esse valor eu sei que vai dar menos 3,43 quilonewton, tá? Então, o que que isso significa? Antes, na seção 2, eu estava neste ponto aqui, e agora eu estou considerando a minha carga. Então, essa seção, antes e depois dessa carga concentrada, a gente considera como se fosse aqui no ponto C, tá? Que eu estou analisando exatamente no mesmo ponto aqui, ó, C. Só que agora, a hora que eu passo a considerar a minha carga concentrada, eu tenho uma inversão do meu cortante. Então, eu vou com o meu cortante lá para baixo, em 3,43. Vou subir aqui um pouquinho a tela para a gente fazer uma outra consideração. Eu poderia olhar nessa seção 3 para o outro lado, tá? Então, eu poderia olhar aqui para o meu B, eu tenho o meu cortante em B aqui e a minha seção transversal aqui. Se eu estou olhando para a direita, agora eu não estou considerando a minha carga de 12 kN, porque a minha carga de 12 kN, ela tá aqui, ó, tá? Neste ponto. E eu só vou olhar para um dos lados. Então, aqui eu estou escolhendo olhar para a direita. Perceba aqui, né? Então, ó, verifiquem aqui o sinal. Olhando para a direita, eu tenho que trabalhar com esses sinais aqui. E o cortante para baixo é positivo. E aqui eu tenho somente VB e para cima. Ou seja, eu tenho essa carga e o valor dela é de 3,43, que a gente calculou em VB, né? Então, olhando aqui para cima, ó, eu tenho VB 3,43, só que ele está contra a minha convenção de sinais. Portanto, ele vai ser negativo, tá? Então, aqui eu continuo com o valor, né, de 3,43 no ponto C, na seção 3, da mesma forma que eu encontrei na outra seção. Então, o que que eu quis dizer com isso, ó? Tanto você olhando para o lado direito, né, que é esse caso aqui. Então, você olha para o lado, aliás, para o lado esquerdo. Ou você olhando para o lado direito, que é esse caso aqui, você tem que encontrar o mesmo resultado, tá? E agora, vamos então para a última seção, que é a seção 4, e eu vou olhar então para o lado esquerdo, que eu tenho aqui meu ponto B, a minha seção tá aqui, considero aqui VB, tá? Então, da mesma forma que aconteceu aqui na seção 3, acontece na seção 4. Eu continuo com o meu valor de cortante, né, VB para cima, olhando para a esquerda, então, considerando os meus sinais aqui, esse valor vai ser negativo, tá? E o valor de VB continua sendo 3,43, como a gente calculou. Então, aqui está o ponto do meu cortante. Agora é só fazer a ligação aqui. Aqui, meu cortante é positivo, fazer a achura. E aqui, o meu cortante é negativo.
ok? Pronto, resolvemos essa primeira etapa, que o diagrama de cortante. Agora, a gente vai utilizar as mesmas seções para fazer o cálculo de momento, tá? Neste ponto, nessa seção 1, se você olhar para o lado esquerdo, né, que eu tenho desenhada ela aqui do lado, então vou mudar de cor aqui, ó. Então, agora a gente vai olhar para o momento na seção 1, tá? O momento eu vou fazer o cálculo da mesma forma que a gente fez antes, força vezes distância, só que agora eu estou olhando para a parte interna. Acontece que isso daqui é considerado como um ponto, tá? Então, essa força em relação ao ponto A, o momento que ela vai gerar é 0. Então, portanto, aqui o momento interno é 0, tá? Porque essa carga, ela não tem distância aqui na horizontal, na minha seção, né? Para, neste ponto, gerar momento. O mesmo vai acontecer aqui na seção 4, né? Eu vou olhar para o lado direito, então, neste ponto aqui, a carga está exatamente em cima, eu não tenho distância, portanto, o momento neste ponto aqui também é 0, tá? O que eu vou olhar agora? Então, a minha seção 1 e a minha seção 4 mostram que o momento é igual a 0. A seção 2 e 3, para cálculo de momento, eu vou considerar como se fosse um ponto. Por quê? Porque se eu considerar aqui neste ponto, a carga de 12 kN não tem distância na horizontal em relação à minha seção, porque agora eu estou olhando para essa seção, né? Então, ela não tem distâncias aqui, essa carga de 12 kN não gera momento. E a mesma coisa acontece na seção 12, eu nem estou considerando, na seção 2, eu nem estou considerando a carga, né? Porque ela não vai aparecer aqui. Então, tanto nessa seção, na seção 2 quanto na seção 3, a única carga que vai gerar momento é a VA, tá? Então, olhando aqui neste ponto, né, que seria o ponto C, né, da minha viga, eu só tenho VA gerando momento em relação à minha seção, porque agora eu estou olhando os esforços aqui dentro, tá? Dentro da minha viga nessa seção. Cortei a seção, estou olhando essa parte de dentro aqui, tá? Vamos calcular então o momento. O momento vai ser o quê? Força vezes distância. Eu vou desenhar novamente aqui a minha seção 3. Tá aqui a minha viga. Meu apoio em A. Eu tenho minha carga em relação a A. E eu quero saber o momento em relação a essa seção, que para mim ali vai ser a mesma coisa que o ponto C, tá? Então, como que eu calculo o momento? Em relação a essa seção, a carga, ela vai girar dessa forma aqui. Eu estou olhando para o lado esquerdo, então eu vou ver esses sinais. Nesse sentido, está no mesmo sentido positivo aqui, portanto, vai ser positivo. Momento em C vai ser o valor de VA, que é 8,57, vezes essa distância até o ponto C. Então, olhando aqui, eu tenho a distância de 2 metros até o ponto C. Então, vezes 2. Fazendo o cálculo aqui, 8,57 vezes 2, eu tenho que o momento em C é de 17,14 força quilonewton vezes a distância em metros. Então, esse é o momento em C. Vou marcar aqui o momento, tá? Então, neste ponto, como ele é positivo, eu vou desenhar para baixo, tá? Então, aqui está o valor de 17,14 kN.
Aqui, então, eu vou ligar agora os pontos. Esse é um tipo de viga que a gente vai ter esse tipo de reta inclinada, né, para ligar esses pontos. Então, aqui é positivo. Tá lá. Então, esse é o meu diagrama de momento, tá? Gente, então aqui eu resolvi para vocês o diagrama, tá? Dessa viga biapoiada com uma carga concentrada. Para você entender melhor, seria bom assistir o vídeo anterior, que eu falo, né, sobre as reações de apoio, os tipos de apoio, tá? Mas caso você já conheça essa parte e venha direto para cá, então, tá aí o desenho dos meus diagramas. É assim que a gente resolve, certo? Qualquer dúvida, então, é só escrever. Um abraço, até mais.